Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante. A de que existe um campo invisível nos nossos relacionamentos, sabe? Uma atmosfera que todo mundo sente e que cada um de nós tem o poder de mudar. Então, vamos lá entender isso melhor. Para começar, vamos imaginar uma cena que, nossa, é bem comum. Pensa numa sala de estar, uma família toda reunida no fim do dia. Por fora parece que está tudo normal, mas por dentro tem uma tensão silenciosa ali, preenchendo todo o espaço. Então, estão ali os membros da família. E o ponto importante aqui, segundo a nossa fonte, é que ninguém está errado. Ninguém está de propósito tentando magoar o outro. São só pessoas com boas intenções, sabe? Vivendo a vida. Mas então, de onde é que vem essa tensão toda? Pois é, a resposta está no jeito que cada pessoa reage. Não ao que está acontecendo do lado de fora, mas ao que ela está vendo no seu próprio mundo interno, no filme que passa na própria cabeça. Olha só o pai. Ele chega em casa exausto. Aquele silêncio que ele encontra não é visto como tranquilidade, mas como sinal de que, ninguém se importa com ele. Essa é a conclusão do filme que está passando na mente dele naquele momento. A mãe, por outro lado, vê o rosto fechado do pai. Ela não para e pensa, ele deve estar cansado. Não, o filme interno dela, talvez movido pelos próprios medos, diz outra coisa. Diz, ele está me rejeitando. É uma realidade completamente diferente. Agora, vamos ver o impacto nas crianças. Um dos filhos sente essa atmosfera pesada e, sem nem entender de onde vem, ele puxa para si. A conclusão dele é super pessoal e, claro, dolorosa. A culpa deve ser minha. Já o outro irmão, ele usa uma estratégia diferente. Em vez de trazer para dentro, ele se desliga, se fecha no próprio mundo, como um mecanismo de defesa mesmo, para tentar não sentir aquele desconforto todo que está no ar. E aqui a gente precisa fazer uma pausa. Uma pergunta que é crucial. Todas essas histórias internas, desinteresse, rejeição, culpa, será que elas são a realidade mesmo? O fato objetivo da situação? A resposta é um não bem grande. Elas não são fatos, são interpretações, são filtros criados pelo cansaço, pelo medo, pela insegurança, e esse é o ponto-chave de tudo. Certo, mas como é que essas interpretações, que parecem tão privadas, acabam criando uma experiência de tensão que todo mundo sente junto? É aqui que entra o conceito principal da nossa análise de hoje. A fonte nos apresenta este princípio fundamental, que é a tal da lição 19. A ideia de que a nossa forma de ver as coisas não fica presa dentro da gente, sabe? Ela ecoa, ela reverbera para fora. Isso cria o que a gente pode chamar de campo perceptivo. Então, quando o pai vê as coisas através da defesa, ou a mãe através do medo, essa energia não fica isolada. Ela, na verdade, muda a atmosfera do ambiente para todo mundo. E a implicação disso é profunda. Nossos pensamentos não são tão privados quanto a gente imagina. O jeito como vemos uma pessoa num certo momento ativamente ensina a ela como se sentir. É quase como se a nossa percepção virasse uma profecia que se cumpre ali, no campo das relações. Ok, isso pode parecer meio pesado, né? Como se a gente estivesse preso nesse ciclo sem fim. Mas a mesma regra que cria o problema também oferece a solução. Vamos ver como essa virada de chave acontece. Olha só as duas possibilidades, lado a lado. De um lado, o ciclo da tensão que a gente já conhece, mas do outro, a quebra desse ciclo. E o mais interessante é que a mudança não exige uma ação externa grandiosa. Ela começa com uma única pessoa escolhendo ver diferente. Então, o ponto crucial é este. Quando uma pessoa, ali no meio da situação, escolhe não transformar o cansaço em ataque ou o medo em acusação, ela introduz paz nesse campo compartilhado. E todo mundo, mesmo sem saber por quê, sente o alívio. Isso nos leva a uma mudança de perspectiva muito importante. A ideia não é carregar um fardo de responsabilidade, mas sim reconhecer uma oportunidade incrível de empoderamento. E aqui, olha, é fundamental não interpretar essa lição como motivo para sentir culpa, né? A mensagem não é um aviso, tipo, cuidado para não machucar os outros. Não, não é isso. É sobre empoderamento. A ideia é, perceba o poder que existe aí para curar. E esse princípio vai muito além da família. Pensa no trabalho, na sociedade. Toda vez que a gente escolhe ver culpa numa situação, estamos ensinando culpa. Quando vemos ameaça, ensinamos medo. Mas quando escolhemos ver a inocência por trás do erro, o que a gente ensina é paz. Certo, a teoria é poderosa, mas e na prática? Como aplicar isso no meio de um momento tenso de verdade? A fonte oferece uma abordagem bem direta. A prática não é sobre lutar contra os próprios pensamentos ou forçar um pensamento positivo. O primeiro passo é só
notar. Notar a história que a mente está contando. O segundo, e talvez o mais difícil, é não brigar com essa história. E o terceiro é um ato de humildade. Pedir ajuda para ver de outro jeito. Este é o pedido central que a fonte sugere. É uma frase simples, mas com uma profundidade enorme. É o reconhecimento de que a perspectiva atual está causando dor e abertura para receber uma nova. E isso nos traz de volta ao começo de tudo. Ao fazer essa entrega, o benefício, ele não é só pessoal. Nunca foi. Já que as mentes não são privadas, a cura que uma pessoa recebe se espalha, se estende por todo aquele campo perceptivo. E a gente termina com essa reflexão. Se o nosso ver afeta todo mundo, e a cura de um é a cura de todos, isso nos dá um poder e uma responsabilidade imensos. A pergunta então não é mais como eu conserto os outros, mas sim onde é que a cura pode e deve começar agora mesmo.